Opa, não é esse o canal. Que é o Chris, estamos de volta aí com mais um vídeo. Vou nesse vídeo aqui revelar segredos gigatônicos, certo? Esse aqui é o vídeo que eu vou falar sobre como que eu fiz a otimização desse mapa aqui, mais especificamente do carregamento, né, do cenário enquanto o jogador está passando por ele. Então aqui eu vou desativar a névoa aqui para poder ver mais esse cenário. E eu tenho que tirar também essas marcações azuis, só para fim de curiosidade. Todas essas marcações azuis aqui na tela, elas marcam o nome disso é Nav Mesh, que é basicamente um mapa de navegação, onde a IA consegue navegar, né? Onde a inteligência artificial, não essas que geram aquelas imagens, os NPCs, né? Os inimigos, no caso do jogo, eles conseguem navegar por toda essa área azul, certo? Mas quando tem esse buraco aqui, que é onde tem uma parede invisível que delimita os limites do jogo, a IA ela não consegue passar, assim como o player também no caso, né? Então, a maioria dos jogos, todo o caminho da IA ele é pré-calculado, mas não é o assunto desse vídeo, eu posso falar mais em outros vídeos, no caso, né, sobre essa bagunça azul aqui. O que eu vou falar nesse aqui agora é mais especificamente aí da parte de otimização no carregamento do cenário. Como é que funciona? Essa técnica ela é utilizada aí em vários jogos, na verdade, são duas, né, no caso. Mas eu tenho uma que eu não uso muito, que a primeira é os níveis de detalhes dos modelos, certo? Eles aumentam de acordo com a distância que você tá. Eu digo que eu não uso muito porque isso é uma coisa que exige bastante trabalho manual, porque o modelo ele tem que ter mais de uma parte, certo? Vou desativar assim por enquanto, mas é que eu queria ver as áreas aqui. E quando, por exemplo, você tem uma pedra aqui, é que esse cenário ele é um pacote é um cenário já que tem na loja da Unity pronto, né? Ele tem pré-pronto, assim, várias coisas. Claro que eu dei uma boa modificada nele para atender as demandas do jogo, mas ele já é meio que todo montado, assim, já. E você só pode personalizar ele como você quer ali. Como esse jogo, ele foi um jogo feito de mais de estudo mesmo, mais numa reunião da galerinha, ele é um jogo feito como presente de aniversário. O Mashinikov, ele se trata de um jogo de meme, assim, cheio de coisas engraçadas e tudo mais, é como se as streamers na banheira estivessem dominando o mundo, certo? Um jogo extremamente, com uma história extremamente complexa, certo? Existe uma onda aí de streamers e pessoas que fazem live aí, que acabou revoltando várias pessoas aí que fazem streams na Twitch, por exemplo, né, em várias outras plataformas, que acaba ganhando mais visualização do que deveria, enfim, mas é uma crítica, né, a essa onda que existe aí já e tá cada vez maior, mas de um jeito bem engraçado, assim, tipo, mais tirando sarro disso do que tentando dar alguma lição de moral. Enfim, mas é um jogo sobre isso, certo? E no jogo, o personagem ele começa aqui, ele desce de helicóptero nessa parte aqui da ponte aqui. Então, se você vê aqui, até eu tô mexendo com a câmera aqui e tá acontecendo já. Quando eu chego perto aqui, ó, primeiro que o cenário, ele já, o nível de detalhe dele, que é o que eu falei, que é a primeira técnica que eu uso, ele já diminui. O terreno, principalmente, ele já chega numa qualidade bem menor automaticamente ali, né? Quando eu tô chegando mais perto. Eu faço isso de um jeito bem exagerado, porque o jogo ele já tem esse estilo mais pixelado, né? A textura dele é feita desse estilo quase que de PlayStation 1, porque é um estilo que eu escolhi adotar pro jogo, mas também é muito bom para otimização, porque o jogo fica bem mais leve, porque as texturas elas são leves, né? E quando eu falei do nível de detalhe, essa pedra, por exemplo, ela é um modelo que quando eu fico longe, ela começa a
perder detalhamento, porque quanto mais longe, menos detalhe você vai ver, então o modelo em si ele não precisa ter tantos detalhes também. Isso aqui nesse pacote já vem pronto, mas ó, dá para ver mais ou menos lá a quantidade de triângulos que ele tem. Quanto mais triângulos, né, mais pesado fica para processar. Então, as árvores aqui também é uma coisa que a própria Unity ela já meio que faz automático aqui. Ela é uma imagem de longe e de perto ela se torna um modelo assim, né? Mas isso é uma coisa que a Unity já ajuda bastante a fazer automaticamente. As texturas, elas são meio que baixa resolução também para fazer esse estilo meio que low poly, né? Do cenário em si, com algumas técnicas mais modernas, que é no caso aqui do pós-processamento, que é adicionado aqui toda uma névoa aqui, né? E fica uma mistura interessante aqui também do céu e refletindo toda uma névoa roxa ali que parecia que está sendo tudo iluminado pelo roxinho. Enfim, mas o nível de detalhe dos modelos é mas o principal mesmo, a técnica de otimização que foi de fato utilizada aqui, é a questão de carregamento de detalhes do cenário por distância de alguns pontos. Veja que os carros aqui, ó, eles desaparecem, inclusive o barco lá atrás também ele desaparece, quando a câmera ela atinge essa caixa aqui gigante que tem aqui. Tem uma caixa enorme aqui. Então quando a câmera, né, no caso aqui no modo de visualização é a câmera, no jogo é o player que define isso. Quando o player, né, o jogador entra nessa área, esses modelos eles são carregados e definidos aqui. Então, inclusive dentro da casa, por exemplo, todos esses modelos aqui eles têm física, né? Isso aqui, se você joga uma granada aqui dentro, ele vai voar para todo lado aqui a cadeira, né, e tudo mais. Isso aqui tem física, uma física com processamento mais lento por conta de otimização também, mas é mais para brincar, né, para adicionar um nível de profundidade de jogo aqui. As portas também têm física, então o cara pode atirar nelas, dar facada e tal, e elas caem só, né? Eu não fiz elas abrir por preguiça mesmo, mas mais por tempo também, porque toma tempo fazer um sisteminha bem certinho de física, né? Mas assim, quando eu tô longe disso aqui, ó, o barco lá, veja que o barco ele vai sumir, ó. Já sumiu, apareceu o barco, apareceu a lancha ali embaixo, de longe aqui, ele descarrega, né? Ele tira da memória. Tudo que é carregado no jogo ele vai para memória RAM, né? Aqui também, ó, são várias áreas, então essa mansão aqui, quando eu entrar perto dela aqui, não sei se vai dar para ver, mas quase tudo lá dentro ele é carregado só se você está perto. Então o que é? Essa mansão ela tem vários detalhes aqui dentro, né? Ela tem todas essas cadeiras aqui, são coisas que, ó, eu vou sair de perto aqui, ela vai sumir. Ó, sumiu. Vou chegar aqui perto de novo, ela não vai aparecer de novo porque ela não está mais selecionada porque ela foi descarregada. Mas ó, dá pra ver que quando o cara não tá perto mais, deixa eu botar mais um contorno aqui nela. Não apareceu o contorno, mas tem um contorno fraquinho lá longe, ó. Se eu sair de perto aqui, ó, se eu tô longe, ó, já sumiu. Então isso aqui é uma coisa que acontece automaticamente e é um processo assíncrono, né? Ele é um processo paralelo. Então, o cara tá andando aqui no cenário e quando o cara bate mais ou menos em certa área aqui, ó, quando ele entra aqui, o jogo ele fala, começa a carregar os modelos dessa área. Só que ele põe isso em baixa prioridade. Então, ele vai começar a carregar, dependendo se o jogo está no HD ou no SSD, ele vai carregar mais rápido ou não. E, quando estiver pronto, ele vai mostrar as coisas, né? Vai aparecer. Esse processo ele é todo em paralelo, então é tudo feito meio que durante o jogo. E quando o cara sai de perto, é enviado um comando basicamente para descarregar, tirar da memória as coisas, né? Esse nível de otimização, ele está em todo o cenário, ele foi feito um processo um pouco manual. Veja que tem quadrados grandes, esses quadrados menores é uma outra coisa também, mas esses quadrados maiores aqui,
eles são uma definição manual para esses carregamentos aí dessas partes do cenário, né? Eu tenho que colocar, ó, eu que dei uma travadinha aqui quando entrei, é porque ele carregou aquele carro ali, por exemplo, é uma das coisas que carregou. Inclusive ali na mansão ele tem um PNG ali, ó, ele carrega todo, inclusive a luz lá dentro, ó, aqui dá para ver melhor. A luz, tem uma luz lá dentro que acaba vazando ali, mas de longe ela nem carrega também. Então quando o cara tá longe, essa luz ali não carrega, né? Então é tudo questão de otimização para o jogo rodar com mais FPS, mais tranquilo assim. As árvores elas acabam meio que, quando você sai de perto delas, você meio que vê elas virando imagem. Ó, lá no fundo, ó, dá para ver elas virando imagem. Mas como o jogo ele já tem um estilo mais low poly, né, mais minimalista, isso não incomoda tanto. Mas uma das coisas que eu fiz para disfarçar isso é colocar essa névoa. Então, quando ela muda lá, ainda dá para ver. Tem como deixar isso mais suave, mas acaba pegando um pouquinho de processamento também. Eu pensei, isso aqui já tá suficiente, até porque o jogo, o cara tá sempre tipo mirando em alguma coisa, e pulando e correndo aqui. A última coisa que ele vai prestar atenção é na árvore lá atrás virando um PNG, né? Então não é um tipo de coisa que eu precisei me preocupar tanto. Tá bem disfarçado essas coisas aqui, né? Então, um outro sistema de otimização que, dependendo do cenário, não é tão bom de usar, mas nesse aqui foi interessante, é um chamado Occlusion Cooling, oclusão de, sei lá, de cenário, não sei traduzir exatamente isso, mas como é que ela funciona? A câmera aqui, deixa eu tirar desse modo doido aqui, a câmera, deixa eu pegar uma câmera aqui, vou pegar essa câmera do editor e vou botar ela aqui onde eu estou olhando. Então essa aqui é a câmera, certo? A câmera ela está olhando para toda essa área aí. Então automaticamente, aqui embaixo dá para ver, ó, toda a área que a câmera está olhando está sendo processado, está, né, sendo desenhado na tela. Atrás da câmera não vai estar nada desenhado, a não ser que pegue, sei lá, um pedacinho dessa casa aqui, pegou aqui só essa partezinha da casa, provavelmente ele vai desenhar, meio que, dependendo se a casa for um modelo, só a casa toda, certo? Mas ela entrou aqui mais ou menos na área aqui de aparecer na câmera, ele já desenha. Só que, o que acontece? Se essa câmera ela bater aqui, ó, na parede da casa ali, ó, o cara na prática ele não tá vendo o que tem lá atrás, ele não tá vendo toda aquela mansão lá atrás. E uma forma de falar para a mansão não se desenhar, né, não ser processada pelo jogo, é usando a técnica de Occlusion Cooling, que é quando tudo é meio que pré-calculado antes, certo? Mais ou menos as áreas da câmera e as áreas de oclusão que fala, né? São meio que pré-calculados. E depois disso, eu tô achando que na verdade essa visualização que eu tô vendo não é do Occlusion Cooling, em si do Navimesh, mas o do Occlusion Cooling é bem parecido. Então é válida essa explicação. Então lá vai ter vários quadradinhos no modelo e esses quadradinhos vão definir áreas que, se a câmera vê, ele vai desenhar o que está lá dentro, certo? Então, na prática, se o cara está olhando para a parede aqui, ele não está olhando lá aquela casa, sem o Occlusion Cooling ele vai desenhar a casa porque ela está dentro do frustrum da câmera, né, que chama, que é esse triângulo aqui que ele surge da câmera e ele vai se abrindo para formar a imagem, né, para formar o campo de visão da câmera aqui, que vai lá longe, ele vai todo o cenário basicamente quase. Mas com essa técnica é pré-calculado várias regiões e quando a câmera está olhando para a parede, é calculado que ele não consegue ver atrás dessa parede, é como se raios estivessem traçando da câmera para a imagem, né, para o que ela está vendo. E se o raio não chega lá, se ele bate em alguma coisa,
bem resumido, é mais ou menos isso. Daí ele não vai desenhar toda aquela casa lá atrás. Então essa técnica também é aplicada aqui no Machine Cove, né? E é utilizado um pré-cálculo em todos os objetos que não se mexem, que são estáticos, que chama, para que quando o cara está olhando para a parede lá atrás, mesmo que a câmera esteja na prática dentro da área da câmera, por conta de colisão de visualização, dá para chamar assim, ele não vai ser desenhado porque já foi meio que pré-calculado antes ali do jogo acontecer, né? Isso e também o Nave Mesh, que é essa área azul aqui, são coisas que têm que ser pré-calculadas antes do jogo ser de fato empacotado e enviado para a pessoa jogar, né? Tem como fazer esse cálculo aqui de navegação quando o cara entra na fase ou abre o jogo, mas daí já complica um pouquinho, né? Envolve outras técnicas. Mas em sumo, do Machine Cove é isso, né? Também, como eu falei, né, a adoção do estilo de textura mais pixelado ali, ele é um negócio que acaba também otimizando bastante, né? Os modelos eles são bem low poly, que fala bem baixa resolução, então também agrega um pouco para a otimização aí. Então é isso, esse foi a parte 1 aí do making of do Machine Cove, certo? Então eu vou trazer mais detalhes desse jogo, ele tem muitas mecânicas que foram implementadas e várias otimizações, vários sistemas interessantes, apesar de ser um joguinho que você completa ele em 15, meia hora, 40 minutos. Ele é um jogo que você segue de um caminho para o outro ali bem rapidamente, você consegue finalizar ele. É um jogo na teoria simples, mas ele tem essas várias técnicas que dá para fazer uma série realmente, e esses vídeos gigantes aí explicando, certo? Então esse jogo link tá no meu site crijogos.com, acessa crijogos.com, dá para baixar esse e mais outros joguinhos aí para vocês verem. É um jogo de meme, não leve a sério, apesar dele ter uma história que segue uma linha bem interessante, bem engraçada, mas é de zoeira assim. Apesar de ter tido como base toda essa parte daí de crítica de criação de conteúdo, né? De como que tá a situação. No final das contas é um jogo de brinquedo, de brinquedo, de brincadeira, de brincation. E é isso. Eu vou estar trazendo esses vídeos aí aos pouquinhos, explicando aí cada um desses detalhes aí. Se vocês tiverem alguma coisa específica que vocês querem saber desses jogos, pode deixar nos comentários. E eu vou, se tiver algum sistema também, alguma coisa. O código para isso, eu vou colocar ele disponível no CDK. Também está no meu site. O CDK é um pacote de códigos que eu faço e é código aberto. Então você pode pegar e usar ele nos seus jogos e tudo mais. Mas na prática são várias operações assíncronas aqui, não tem como eu mostrar todo ele. Mas ele funciona no editor, que é onde eu estava mostrando agora, ele funciona com o player, né? Tem todo um conjunto de regras aqui, as cenas elas são carregadas junto aqui, né? E elas são aqui, ó. Se eu sair de perto, ela vai lá na esquerda, ele vai carregar, descarregou lá. Eu posso até dar uma olhada nas coisas que aparecem, né? Cenas aditivas, que chama. É bem interessante essa bagunça aqui. Mas é isso. Valeu. Falou, valeu.